Muito obrigada a todos que estão presentes. Boa tarde, meu nome é Mabel Magaim Possamay, sou enfermeira, especialista em saúde da família, atualmente teleconsultora do Telesaúde Núcleo Santa Catarina, que aguarda todos vocês aí com teleconsultorias síncronas e assíncronas, sempre auxiliando no dia a dia da atenção básica. Então hoje a gente vai conversar sobre conselho de saúde, principalmente conselho municipal e local, que é a nossa realidade, e que ainda causa muitas perguntas, muitas dúvidas de como formar, de quais são as suas responsabilidades. Espero contribuir para o dia a dia de vocês e para a formação ou para a melhora da elaboração do dia a dia do conselho local ou municipal de vocês, tá? Então a gente vai trabalhar sobre o conselho local de saúde, conselho municipal e a participação social, que é o enfoque da Lei 8.080, que é realmente a participação social junto à elaboração das estratégias de saúde. Então, conselhos de saúde são órgãos colegiados, deliberativos, de caráter permanente, com funções de formular estratégias, controlar e fiscalizar a execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Com isso, a gente vê o que o conselho tem que fazer. Ele tem que participar desde o início até o final. O início é a base, a estratégia, é o planejamento em saúde. Quem não fez ainda levantou junto à sua unidade de saúde, junto ao seu município, um rastreamento, um mapeamento da saúde, deve fazer para conseguir fazer com que o seu conselho funcione, para que o seu conselho conheça a realidade do município e aí consiga fazer as estratégias junto à sua equipe multidisciplinar. E, além disso, regular o financeiro e o econômico da saúde, porque, infelizmente, o financeiro não é o suficiente para a gente dar todas as assistências necessárias para a nossa população. E, com isso, tendo estratégia, tendo conhecimento da realidade e a questão social estiver junto a nós, profissionais de saúde, nós conseguiremos ter um melhor desenvolvimento das nossas ações. Por isso que é um componente estratégico dessa gestão participativa, o Conselho de Saúde. Então, qual é o objetivo do controle social, da participação, né? Principalmente a participação da população, para a população conseguir entender o que é saúde e construir as políticas públicas. Porque é um direito da população à saúde, mas também a gente tem que ver o que a gente tem que fazer para acontecer. E o que a gente precisa fazer? É que aconteçam no dia a dia da assistência realizada, da assistência prestada ao munícipe, à população, são os princípios do SUS. E nós, como profissionais de saúde, nós devemos garantir de primeira mão a universalidade, a integralidade e a equidade. Primeiro, é o que a gente tem que mais cuidar do dia a dia. Além, claro, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, responsabilização, humanização e participação social. Dentre esses princípios, a participação social está elencada. Por que não ter conselho local de saúde se é um dos princípios do SUS? Então, por que a gente vai fazer e por que a gente está dando essa web palestra? Está respondendo na Lei 8.080 através dos princípios do SUS. Lei Orgânica 8.080, de 1990, ela diz o quê? Ela vem com uma nova função de saúde, porque até 1990 nós víamos a saúde apenas como curativa, né? Olhávamos o ser como uma disfunção biológica. Se o paciente chegasse com uma unha encravada, você ia tratar somente a unha encravada. Você não ia olhar para ele como um todo. Hoje não. Hoje a saúde, as unidades, as equipes de saúde da família, as estratégias, né, os núcleos de apoio, nós temos outra visão. A gente vê a condicionalidade social desse paciente, que é através da alimentação, a moradia, o saneamento básico, o trabalho que desenvolve, a renda, a educação, o lazer, o transporte. A gente vê o paciente como um todo, porque tudo isso influencia na unha encravada, tá? Porque pode ser que a unha encravada seja o menor dos males dele. Isso faz com que nós, profissionais de saúde, tenhamos que ter vínculo com a população, que a gente conheça a nossa população, que a gente conheça a real necessidade. Gente, eu estou numa unidade, em um município, eu vou para outra unidade, eu vou para outro município, a realidade muda, as estratégias mudam. Não adianta nós querer
querermos usar um planejamento de um município A para o município B, cada um tem sua condicionalidade, cada um tem sua realidade. Então, nós sim devemos fazer mapeamento, conhecer a nossa realidade e desenvolver estratégias para melhor atender aquela população, tá? E com certeza, a participação da população nesse desenvolvimento das estratégias de conhecer a realidade é muito importante. Claro que o agente comunitário é um vínculo muito importante entre comunidade e equipe. Mas a população é importante na participação porque nós, muitas vezes, não moramos naquela realidade. A gente só vai lá, trabalha das 8 às 5 e vem embora. A gente não está dia a dia, a gente não está final de semana lá. Os agentes comunitários, a grande maioria, são residentes, é mais fácil para eles entenderem esse vínculo. Mas nós, profissionais, normalmente o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem não mora, não reside na localidade. Então, nós precisamos de quem? Da população sendo ativa junto à estratégia da unidade. Porque não é importante você fazer um grupo de gestante para uma gestante, mas se tiver 40. O que a gente tem que fazer? Não é só grupo de gestante, é planejamento familiar. É claro que muitas vezes o planejamento familiar de uma família é ter vários filhos. Mas será que as condicionalidades daquela família têm condições de ter vários filhos? Ou é porque eles não têm instrução? Então a gente tem que começar a pensar assim. A gente tem que começar a pensar no foco população. A participação social é muito fácil. Muitas vezes a equipe desenvolve problemas estratégicos por não conversar com sua população. E a população não entendeu por que está mudando. Então, antes de qualquer mudança de estratégia de agenda, de estratégia de ação social, de estratégia de ação curativa também, vocês devem dialogar com a população, devem dialogar com a participação social da sua localidade. Então, agora, nós vamos falar a diferença entre Conselho Municipal e Conselho Local de Saúde. Primeira diferença é que o municipal ele redige o município e o local é restrito àquela unidade de saúde, tá? Então, se o município tiver 10 unidades de saúde, 10 SFs, ele pode ter um conselho municipal e 10 conselhos locais, tá bom? Então, vamos ver as diferenças e atribuições. Então, o Conselho Municipal de Saúde, ele é um órgão colegiado, deliberativo e permanente, o que significa que, indiferente de gestão mudando, de eu saindo da gestão ou de eu saindo da equipe, o conselho continua. A população continua ali. Ele só deve ser reestruturado com as pessoas que foram realocadas para aquela localidade. E que ele é vinculado a cada esfera de governo. A gente tem o Conselho Conselho Nacional de Saúde, tem o Conselho Estadual de Saúde, tem o Conselho Municipal de Saúde e o Conselho Local de Saúde. Ainda podendo ter os conselhos indígenas e tudo que a gente vai falar mais para frente. Eles são vinculados, né, às suas competências e suas organização à Lei 8.142 de 1990, então logo depois da 8.080 já estava a Lei do Conselho, já garantindo a participação social. O processo de estar descentralizando é importante na determinação e na ampliação do conselho. Porque quando eu for vou montar o Conselho Municipal de Saúde na minha localidade, o Municipal de Saúde no meu município, pode ser que os representantes não representem todas as localidades pertencentes ao município, porque são vários bairros, são várias localidades. Então, o conselho local vai facilitar. No caso, a gente pode ter conselho distrital, conselho local, conselho sanitário de indígenas e todos eles vinculados ao conselho de saúde correspondente, seja ele municipal, local, ou estadual ou nacional. Então, com a participação da sociedade na organização e na administração da saúde, a gente garante o controle social, correto? Então, a formulação e a proposição de estratégias no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. Com isso, a gente consegue planejar e realizar. Porque também não adianta a gente conhecer a nossa realidade e planejar ações impossíveis, ou planejar ações que a gente não vai ter questão financeira para custear. A gente tem que levar sempre a condicionalidade da necessidade junto ao planejamento e sim à questão econômica. Infelizmente, a gente precisa de dinheiro para desenvolver muitas das ações. Tem muitas das ações que a gente precisa de recurso humano. E a grande maioria a gente tem na nossa própria equipe multiprofissional. Mas algumas vezes a gente não tem, então a gente precisa de recurso financeiro.
Quais são as atribuições do Conselho Municipal? A gente está falando do macro agora, né, para cada seu município. Principais são discutir, elaborar e aprovar as propostas de operacionalização das diretrizes, tanto de conferência de saúde realizada no município, mas também dos planos plurianuais, dos planos anuais de saúde. Atuar na formação e no controle da execução de políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos, financeiros, e propor estratégias para sua aplicação em setores públicos e privados. Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados, como os de Conselho de Seguridade, Meio Ambiente, Educação, Agricultura, todos os conselhos existentes no município de vocês. E também, importantíssimo, aprovação orçamentária anual da saúde, sempre vinculando metas e prioridades, e observando o princípio do processo de planejamento e orçamentação ascendentes, todas elas garantidas em lei federal, tá? Outra coisa importante que é a atribuição do Conselho Municipal é analisar, discutir e aprovar os relatórios de gestão, que foi o que eu falei, plano anual, plano plurianual, examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, responder no seu âmbito às consultas, porque muitas vezes o Conselho recebe reclamações, recebe dificuldades da saúde e eles têm que saber a realidade do seu município para responder ou para defender ou também para resolver esse problema e melhorar a assistência, tá? Então a participação social é importante nesse quesito, é fundamental, porque a partir da hora que eu sou uma pessoa que reclama do serviço, mas não conheço o serviço, é fácil. Porque eu só penso no que eu tenho direito e não nas minhas obrigações. A partir da hora que eu sou participante do conselho, eu vou entender o fluxo das coisas, eu vou entender o porquê muitas vezes não tem um exame. É claro que nós, enquanto gestores ou profissionais de saúde, nós gostaríamos de dar tudo a todos. Infelizmente, hoje a gente tem um processo, um caminho. Então, nós devemos melhorar a assistência na atenção básica através da nossa equipe multidisciplinar, através da participação social para melhorar a assistência e minimizar os efeitos da atenção secundária, para a gente diminuir também especialidades, exames, enfim, tá? E isso, o conselho ele tem que estar atento para responder e para garantir esse serviço aos munícipes. Outra coisa que é muito importante é que sempre deve estar exposto a data, o local das reuniões. É claro que qualquer munícipe deve participar, é aberto ao público. Ele não tem direito a voto no Conselho Municipal, mas ele tem direito à fala, né? Então ele tem direito à voz, ele vai poder explanar o que ele quer. Muitas vezes não pode ser que não seja respondido no dia, pode ser que tenha que ser pesquisado para responder, mas ele tem direito a participar, que é importante, e também tem direito à voz. E o Conselho de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, ele tem uma grande obrigação, que é levar informação, comunicação e divulgação da competência tanto do Conselho como do desenvolvimento das assistências dentro do município. E os trabalhos que vêm sendo feitos de planejamento, de prevenção, de promoção de saúde. Tá? Então, cabe a cada município, pelo decreto executivo de lei municipal ou portaria do secretário municipal de saúde, criar o conselho local ou distritais de saúde. O conselho local de saúde possibilita a proximidade da comunidade na dinâmica dos serviços de saúde, da unidade e a interação com as demais organizações do bairro. Por quê? Pode ser que eu tenha um SF que pertence a um único bairro, mas eu posso ter 10 bairros, né, vinculados ao meu SF, cada realidade é diferente. Então, com a liberação do Conselho Municipal de Saúde, de uma lei municipal para a criação do Conselho Local, a gente vai ter o quê? É mais fácil 10 pessoas resolvendo o problema de uma população de 50 mil habitantes, ou é mais fácil cada equipe com a sua média de 3 a 4 mil habitantes tentando resolver aquela necessidade local. Então, é mais fácil a gente conseguir montar o conselho local. Eu sei que é uma dificuldade, eu já passei por isso, para montar, para desenvolver, para instruir o que é real, o que é necessário, qual é a função. Eu sei a dificuldade disso, mas é mais fácil depois tu resolver as tuas necessidades da unidade no conselho local ou ter que esperar levar para o conselho municipal, que muitas vezes não conhece a sua realidade. Então, a diferença já começa aqui, ó. O Conselho Local de Saúde
não possui caráter deliberativo, então ele não decide questão financeira, ele não decide questão econômica, ele é apenas consultivo, ele vai resolver o problema da tua localidade. O Conselho Municipal de Saúde não, o Conselho Municipal de Saúde ele resolve os problemas da Secretaria de Saúde no âmbito municipal. Então, o Conselho Local é vinculado à tua unidade de saúde. Por isso é fundamental que esses espaços sejam instâncias legítimas de representação da sociedade civil, estejam constantemente com articulação ao Conselho Municipal, para que algumas ações que sejam necessárias serem deliberativas passem pelo Conselho e o Conselho aprove ou designe alguma função para esse Conselho de Saúde, local de saúde resolver, né? E também desenvolver ações complementares de forma de suas demandas e necessidades sejam postas em pauta, debatidas e deliberadas por esse conselho. Então, as atribuições do conselho local. Atuar no planejamento local e avaliar sua execução. Atuar no controle social das ações e serviços de saúde ou correlacionados à saúde. Colaborar na definição das prioridades e estabelecimento de metas serem cumpridas na área de sua abrangência da sua unidade de saúde. Aqui eu queria dar um ênfase, porque muitas vezes a gente tem uma comunidade, a gente chega na comunidade, a comunidade é toda idosa, e a gente bota livre demanda. E vocês sabem que o idoso, muitas vezes, ele quer uma consulta médica, não por uma necessidade clínica, mas sim por uma necessidade de carinho, de tempo, de atenção. Isso aconteceu comigo em um município que foi o quê? O médico estava se propondo a sair da unidade, porque ele chegava na unidade, livre demanda, aquele dia era de tal bairro, que também é errado, a gente fazia agenda separada, mas enfim, aquele dia era de tal bairro e ele ia atender só a pessoa daquele bairro. E aquele bairro era 85% idoso. Então, naquele dia, dava 40 consultas no período da manhã, porque era livre demanda. O que os idosos pensavam? Hoje é um dia de passear. Hoje em dia eu vou no médico, eu vou conversar com meus amigos na fila, eu vou conversar com os meus amigos na sala de espera. Então, dava 40 consultas num período de consulta livre demanda de idoso. O médico não estava mais aguentando, e com razão, sempre eram os mesmos. E muitas vezes as pessoas que necessitavam não conseguiam uma agenda, porque 40 eles iam muito cedinho, né? O que aconteceu? Foi feito o Conselho Local de Saúde e foi a primeira coisa entrou. E a gente chamou o presidente de bairro da localidade. E o que aconteceu? Ele entendeu o lado da equipe. E ele conseguiu passar para a população de que isso, livre demanda, não era para ir lá conversar ou para ter atenção médica, mas sim para atender todos que necessitassem, tá? Então, o que aconteceu? A população conseguiu entender e ver o lado do profissional. Assim, a população entendendo, começou a participar do Conselho Municipal de Saúde e conseguiu ver o lado da equipe, não apenas o seu lado. Com isso, o médico não saiu e a população ficou agradecida, porque era um médico bom, porque era um profissional que eles queriam ter. Tanto carinho que eles tinham, eles queriam ter consulta toda semana. Eles gostavam tanto do profissional que eles queriam ter consulta, ter aquele tempinho de atenção. Só que o médico não estava conseguindo desenvolver o seu trabalho. E sim, estava fazendo amizade com os idosos e não desenvolvendo consulta clínica para quem necessitava. Então, a participação social é muito importante nesses pequenos detalhes do dia a dia que incomoda muito a unidade de saúde, que dá muito problema na unidade de saúde. Então, aqui, qual é o papel da saúde da família no desenvolvimento da participação social? Vínculo é a palavra-chave para a saúde da família, vínculo. Eu não gosto de quando vem gestor novo e muda todo mundo de lugar. Eu não gosto, por quê? Porque o gestor tem que ver que tem profissional que está ali naquela unidade. É claro que mudança é bom, mas tem profissional que está ali há 5 anos, 6 anos, 10 anos. Ele conhece, ele sabe o nome, ele sabe da dificuldade que passou, ele sabe o que essa pessoa já passou, que construiu. Então, o vínculo na frente da formação do conselho, da participação social, é muito importante. Então, como a saúde da família possui o vínculo, é a primeira porta de entrada do SUS, o que acontece? Amplia a saúde, amplia a participação social e atende assim melhor a sua família, o seu território, a sua comunidade.
além de descentralizar o serviço, promove a proximidade com a população e as suas demandas. É muito mais fácil a gente conseguir conversar com alguém que a gente conhece há um ano ou há um dia. É muito mais fácil a gente se abrir com uma pessoa que a gente conhece há um ano. Então, o vínculo é muito importante. E a equipe deve estar aberta a vínculo. Não adianta você querer fazer vínculo na força. Você deve deixar a população entrar até você. Se você começar a botar paredes para elas chegarem, dificuldades para elas chegarem até o serviço, até o acolhimento na unidade, isso dificulta o vínculo. Então, a equipe deve estar aberta ao vínculo junto à família, junto à sua comunidade. Então, a saúde da família tem como papel fundamental no fomento da participação social, pois estão próximas da população, tendo melhores condições para identificar seus problemas de saúde, planejando e priorizando as ações em conjunto. Como que a gente vai formar um conselho local de saúde? A gente está aqui, desenvolveu alguns passinhos em cima do planejamento do município de Florianópolis, que eu achei bem legal. Eu procurei outros municípios, mas eu gostei bastante da ideia do município de Florianópolis, do Conselho Municipal de Saúde, que está de parabéns. Tá? Então, vamos fazer alguns passos de como elaborar o Conselho Local de Saúde. Primeiro é levantamento e identificação das lideranças, das instituições, das entidades que estão presentes na sua localidade. O agente comunitário é fundamental nesse passo a passo. Ele conhece a realidade da população. A formação do conselho pode se dar através das primeiras reuniões. Eu gostei bastante dessa imagem porque vocês veem bonequinhos de cores diferentes, cada um com uma cartinha de... Nossa, fugiu a palavra. Uma pecinha de quebra-cabeça. Diferente, mas o objetivo qual é? Encaixar nas pecinhas todas azuis que é a saúde. Então, a reunião é importante, tá? Que tenha um encontro desses líderes, que seja exposto qual a real função do conselho, qual a real formação, o que deve ser feito no Conselho Local de Saúde. Lembrando que o Conselho Local de Saúde é um dos indicadores de qualidade do PEMAC, que está vindo por aí, todo mundo tem que se preparar. Então, a gente faz uma publicação de edital de convocação de eleição, depois a gente faz a realização das inscrições, das entidades, dos líderes, e também fazemos a organização e a realização da eleição dos candidatos. Isso tem um passo a passo, vocês podem descrever dentro do Conselho Municipal esse passo a passo, de como cada conselho local deve ser organizado. Né? É importante que o Conselho Municipal esteja vinculado nessa organização do Conselho Local. Então, como se dá a organização do Conselho, tanto municipal como local? É através da Lei 8.142 de 1990 e a Resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, que é a questão da paridade. Eu passei, mas não tem problema. A formação é através de 50% de usuários, 25% de profissionais de saúde e 25% de gestores e prestadores de serviço. Vocês conseguem perceber ali no desenho como é importante a participação social? É metade da formação do conselho. Então, a população deve sim estar vinculada. Eu sei que em alguns municípios pequenos, normalmente é sempre as mesmas pessoas que vão participar do conselho local, do conselho municipal, que participa do conselho da igreja, que participa do conselho da criança, mas é importante que a gente abra também para os demais líderes, né? Líder não é aquele que fala mais alto. Líder é aquele que se desenvolve dentro da comunidade. Tá? Então, um exemplo de formação parietária dos 50, 25, 25. O município de Florianópolis, que é um município grande, que é mais fácil de a gente achar líderes por unidade, ele estipula de 8 a 16 representantes, com a composição mínima de 8 representantes, sendo 4 titulares e 4 suplentes do segmento usuário, e dos demais segmentos, que seriam a gestão e da equipe de saúde, um titular coordenador da estratégia de saúde da família, com um suplente, um titular profissional de saúde, com também um suplente, um titular dos agentes comunitários, com também um suplente, ou em combate a endemias, e um titular representante dos prestadores de serviços de interesse da saúde, respectivo suplente. Também é importante que sejam residentes da área de atenção do conselho local, tá? E aqui é uma proposta, isso a gente viu de um município grande. A gente chega num município pequeno.
né, a gente chega no município de 20 mil habitantes, o que vai acontecer? Dentro da minha unidade de 4 mil habitantes, eu não tenho representante do município, representante de setor público, privado que presta serviço. Então, como é que vai? Eu dei aqui uma ideia de um município que a gente desenvolveu numa estratégia de saúde da família de 7 microáreas. Como que a gente fez? É um município de 16 mil habitantes e a gente desenvolveu assim. É uma ideia, tá? Cada um pode desenvolver conforme a sua realidade. É claro que é sempre bom discutir a paridade, discutir junto ao Conselho Municipal de Saúde. Sempre o Conselho Municipal tem um regimento e a gente pode seguir o regimento do Conselho Municipal. É claro que todo regimento está aberto a mudanças. Então, vocês procurem o regimento do Conselho Municipal de Saúde de vocês e entrem em contato ou vejam qual a possibilidade do Conselho Local, da formação. Mais uma sugestão, para uma SF de 7 microáreas. O que a gente faz? Do segmento usuários, nós colocamos 2 líderes por microárea, tá? Aí eu tenho 7 agentes comunitários, cada agente comunitário achou 2 líderes, sendo um titular e um suplente. Dos segmentos profissionais de saúde, nós colocamos 4 agentes comunitários titulares, 3 suplentes agentes comunitárias e a quarta suplente era um profissional da unidade que residisse naquela área de atuação da unidade. E do segmento gestão, lembrando que o coordenador da unidade, seja enfermeiro, seja médico, seja dentista, ele é representação da gestão, não dos profissionais de saúde. Então, nós colocamos 2 profissionais coordenadores da equipe, e titulares e 2 suplentes, e um dos titular representava ou a gestão do conselho a gestão do municipal, ou alguém do Conselho Municipal de Saúde, ou algum prestador. Quem pode ser vinculado? Se tem uma escola na unidade de vocês, tá? Que é um prestador de saúde. Mora dentro do meu bairro, mora um representante do Conselho Municipal. Pode ser essa pessoa, tá? Isso são sugestões, vocês têm que levar para a realidade de vocês. O que vocês têm que garantir é o quê? 50, 25, 25. 50% população, 25% profissionais de saúde e 25% gestão. Como que a gente vai fazer a mesa diretora? O que a gente vai definir? E agora, como que a gente vai fazer? Então, o que a gente pode elencar? É que há um coordenador adjunto, um secretário e um secretário adjunto. São essa a formação da mesa diretora, tá? Quando a gente vai fazer a eleição. Bem tranquilo, são 4 representantes. Então, após a formação da mesa diretora, a gente precisa o quê? Que esse conselho local seja registrado no Conselho Municipal de Saúde, regulamentando, assim, conforme regimento interno, o início do conselho local. Então, a implantação do conselho local deve ser homologada em sessão plenária do Conselho Municipal de Saúde. Dependendo da decisão do plenário da reunião do Conselho Local de Saúde, as proposições, sugestões, reclamações ou reivindicações que necessitem do Conselho Municipal de Saúde deve ser encaminhado para a reunião do Conselho Municipal de Saúde. Por isso é importante o vínculo entre Conselho Local e Conselho Municipal. Por isso que é importante o regimento interno, tanto do Conselho Local como o regimento interno do Conselho Municipal. O Conselho Local deve estar dentro do regimento do Conselho Municipal para conseguir fazer esse intermeio, né? Fazer esse vínculo entre Conselho Local e Conselho Municipal, para que suas ações não fiquem embarreiradas, que fiquem paradas só no Conselho Local, e sim respaldadas pelo Conselho Municipal. Então, a articulação entre Conselho Local e Conselho Municipal, que se trata da cidadania deliberativa, que é importante, que seja de bom agrado para todos os conselhos e que siga um fluxo correto, um fluxo pré-elaborado para que ninguém tenha suas prioridades. Então, o Conselho Municipal deve ter descrito em seu regimento como se dará a reivindicação e a participação do Conselho Local de Saúde em suas reuniões. O Conselho Local de Saúde deve ter representação no Conselho Municipal de Saúde, não digo como eleitor, como direito a voto, mas sim como direito à voz. Então, ele deve participar das reuniões do Conselho Municipal para levar também para o seu Conselho Local o que está acontecendo no âmbito municipal, né? Pode ser não precisa ser um titular, não precisa ser o coordenador responsável, o presidente, como vocês queiram colocar, pode ser um integrante da equipe da mesa diretora, participando do Conselho Municipal para levar o que está acontecendo no âmbito municipal para a questão local. O vínculo entre os conselhos é importante para que as políticas públicas sejam alcançadas com êxito, porque se eles planejam na questão âmbito municipal
ações, estratégias de saúde e não elencam o Conselho Local de Saúde, o que acontece? O município vai fazer sozinho? Não, ele precisa do local, ele precisa da unidade de saúde, ele precisa da equipe. Então isso tem que estar muito entrelaçado, muito amarradinho, para que todo mundo consiga trabalhar com êxito. E assim, eu termino a nossa web, eu espero que tenha sido bastante explicativa, que tenha tirado algumas nuvens, tirado algumas dúvidas em relação aos conselhos, e fico aberto o espaço para perguntas e respostas para vocês. Espero que tenha alcançado o objetivo de hoje. Muito obrigada. Bom, uma pergunta da odontologia lá de Paial. O Conselho Municipal pode aprovar cirurgias de paciente? Então, a questão de cirurgia é uma questão de TFD, é uma questão de processo de cada região. É difícil responder, o conselho vai aprovar. Normalmente isso não é atribuição do conselho, até porque é uma sequência, né? O que o conselho pode ver é a necessidade de investimento financeiro para que comece a ser desenvolvido cirurgias nesse âmbito, né? Cirurgias focais que não existem pelo vínculo do SUS, né? Aquelas cirurgias eletivas, as cirurgias de mutirão. Daí vai depender de cada coisa. Mas não é atribuição do conselho definir, esse paciente nós vamos liberar cirurgia. Não é esse o foco do conselho. E sim, o foco é mais ampliado, não é tão individual, é mais coletivo. A Daniela Martini diz que lá em Navegantes eles têm uma baixa participação. A baixa participação, no caso, no Conselho Municipal. Isso acontece muito porque as pessoas integrantes do conselho não veem a sua real necessidade, a sua real função. Eles acham que o conselho é só mais uma reunião e não vem o foco real do conselho. Então é importante desenvolver estratégias de como instruir essa população que participa, que são representantes do Conselho Municipal, da sua importância, da sua necessidade perante a saúde municipal. E também, quem sabe, a questão de o gestor abrir mais sobre a real situação do município em relação à saúde. Porque muitas vezes o gestor tem medo da participação social, ele prefere deixar, não escondido, mas não falar tanto, não deixar aberto. Claro, é muito mais fácil tomar uma decisão sozinha do que em grupo, tá? Então isso dificulta também. E a questão política, nós temos que cuidar muito para não virar uma zona política, né? Politiqueira. Política é o que a gente faz, a gente conversa, a gente troca ideia. Não uma zona politiqueira partidária, tá? Então, eu acho que é importante, acredito, aliás, que é a formação do gestor em relação à população, em relação aos representantes do conselho, para atuar, para trazer. É importante também, se vocês estiverem perto ali, Navegantes, eu estou meio situada geograficamente, mas se vocês tiverem algum curso técnico, alguma universidade, chamar esse vínculo, chamar profissionais, chamar até estudantes que gostam de estudar e tal, chamar para dentro da reunião do conselho e explicar, falar sobre o Conselho Local de Saúde, falar sobre o Pacto de Saúde, explicar a Lei 8.080, que tem muito profissional que não conhece, quanto mais a população, né? Então é importante os princípios do SUS, debater, e isso, quanto mais a gente traz informação para a população, mais ela se interage. Eu também acho que uma coisa importante para a gente colocar é que a população precisa saber que a ideia do público é uma ideia de todos e não de ninguém. Isso. Que às vezes as pessoas fogem da responsabilidade que também tem, como você colocou na web palestra, que é algo que é de todo mundo e não que aquilo ali é de ninguém, então ninguém se responsabiliza, também ninguém pode construir junto. Até porque a questão do Conselho Municipal não é nada individual, é tudo coletivo. Né? Então a gente também não está fazendo, eu não estou participando do Conselho Municipal apenas para mim, eu estou pensando para o meu filho, para o meu neto, para o meu vizinho, para a minha vizinha. E recentemente a gente trouxe aqui no Enquanto a Web Não Vem, uma pesquisa, eu posso resgatar para passar para vocês amanhã, de que em países com maior desigualdade social, os problemas de saúde estão relacionados afetam parecido todos, não interessa a ricos ou pobres. Se tiver diferença social, vão ter mais problemas de saúde. Com certeza. Porque a gente compartilha o mesmo ambiente, né? Com certeza. Por isso que a Lei 8.080 veio mudando esse perfil. Bom, temos uma pergunta aqui, depois a Daniela Martini, que tinha feito as perguntas ali de Navegantes, né?
Ela perguntou estratégias, você acabou falando durante, né, na própria resposta, acho que estratégias para utilizar para chamar a população, né, a participação. Bom, aí a Daniela Brits de Oliveira pergunta se pode alterar os membros do conselho antes do término do mandato. Que aí ela dá um exemplo. O antigo gestor era membro do conselho representando o estabelecimento de saúde e este ano teve mudança e houve troca desse gestor. Pode ser realizada essa troca? Tem que ver o regimento interno do Conselho Municipal, se ele está vinculado ao cargo ou à pessoa. Porque se ele estiver vinculado ao cargo, então o novo gestor que assume. Se ele estiver vinculado à pessoa, a pessoa tem que continuar mesmo não sendo mais gestora. Tá? Normalmente tem alteração porque é vinculado ao cargo. Aí a Daniela ali completou, né, dizendo que sim, tentamos em um bairro carente, foi complicado, a população foi bastante armada, entre aspas, né, mas ao final conseguiram uma boa participação. É aos poucos, né? É, bem aos poucos, e é cativante, sabe? Por isso que eu sempre friso muito que tem que ter vínculo, porque a partir da hora que a equipe tem vínculo com a população, eles vão deixar a questão politiqueira de lado, eles vão deixar a questão partidária e eles vão ver a real necessidade da população, que ali eles estão indo para melhorar a qualidade da assistência prestada a si próprio. É o seu posto de saúde. Eu quero que ele seja ruim, eu quero que ele seja bom. Quanto melhor ele foi, quanto melhor ele estiver dando assistência, melhor para mim. Melhor eu vou ser atendida, melhor a minha família vai ser atendida. Então, é devagar, gente. Toda primeira reunião é confuso. Toda primeira reunião eles acham que é para ir lá falar de política. Eles acham que é para pedir voto. Eles não veem a questão da ação de assistencialismo, que vai construindo aos poucos. Eu queria lembrar todo mundo que está escutando a gente, que a gente no Telesaúde Santa Catarina, a gente está desenvolvendo muitos mini cursos, e dentre um desses cursos é o fortalecimento da atenção básica de saúde, e dentre deles, é dividido em módulos, um desses módulos é participação social. Então, além da participação social, tem ferramentas para utilizar na atenção primária à saúde, como a gente pode fortalecer a atenção primária. É importante a participação de todos. Todo mês está saindo novas vagas, além de outros cursos como saúde mental, cuidados com leishmaniose, NASF. Então, é importante vocês estarem atentos ao cadastro de vocês, ao e-mail cadastrado de vocês, para vocês estarem participando desses cursos, desses mini cursos. E também nós, como teleconsultores, estamos disponíveis para vocês para teleconsultorias síncronas, que vai ser ao vivo. A gente vai abrir essa sala que vocês estão participando ali. A gente vai se ver, a gente vai falar ao mesmo tempo, a gente vai trocar ideia. E também as assíncronas, que vocês mandam uma perguntinha e a gente responde em até 72 horas no escrito, tá? Espero contar bastante perguntas sobre o conselho local, sobre o conselho municipal, porque ainda é um paradigma dentro da saúde, como desenvolver a participação social nesse âmbito da atenção primária, que é tão importante e fundamental para o desenvolvimento das ações e planejamentos. Principalmente agora vindo o PEMAC, que é várias ações, vários planejamentos, e a população não entende o que está acontecendo, a mudança, a evolução, e é importante a participação deles para eles entenderem essa evolução da equipe, essa evolução da assistência. Então, muito obrigada a participação de todos. Eu espero ter contribuído para o dia a dia de vocês, para melhorar a assistência que vocês prestam. Espero que vocês tenham mais participação junto ao Telesaúde, que é importante essa evolução profissional, a questão da capacitação sempre, porque nós, profissionais de saúde, muitas vezes a gente cai no dia a dia e a gente não dá tempo para estudar, não dá tempo para buscar novidades e evoluções da saúde. Então, o Telesaúde é um portal que vem beneficiando e vem abrindo as portas para vocês, para ficarem mais antenados, para ficarem mais conhecedores da realidade. A gente sabe que é difícil o dia a dia para parar um tempinho e parar na frente do computador e escutar, porque muitas vezes alguém fica batendo na porta. Mas é importante para nós, quanto profissionais, e principalmente para a população, que muitas vezes não entende o porquê que a gente está na frente do computador. Mas é importante para a gente evoluir no nosso assistencialismo. Espero ter contribuído e aguardo vocês com solicitações de teleconsultorias, fóruns, que a gente vai estar auxiliando aí vocês individualmente. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima.